do Lucas Silva, não é isso? Isso, vamos ouvir essa sonora aí, por favor? Do Diniz falando a respeito do Lucas Silva. Por favor, coloca aí pra gente. Lucas Romero e o Lucas Silva fizeram uma dupla interessante. Assim, o que a gente não pode porque hoje o jogo fluiu por inúmeros fatores. E se ela tivesse jogado, o time também teria jogado bem, como jogou bem lá contra o Lanús, o jogo lá da Argentina. Então a gente não pode achar que tem uma coisa só que determinou a equipe jogar bem. Então eu fiquei contente com o Lucas, é um jogador que eu conheço há muito tempo, jogar contra ele várias vezes, um jogador que eu admiro, que eu gosto, e acho que ele tem as características ali com aquilo que eu penso sobre futebol. Um jogador inteligente, que sabe, você fala uma vez e pronto, não precisa falar a segunda. Jogador diferenciado, identificado com a torcida, e eu fiquei muito contente de poder a torcida ver uma prata da casa, com tanta história no clube, jogar bem de novo com a camisa do Cruzeiro. Ô Mike, eu queria ver com você uma situação. O Lucas Silva, em determinado momento da temporada, ele parecia assim, vai cumprir o restante do contrato dele aqui e logo tá indo embora. A boa partida que fez diante do Criciúma e o elogio que recebeu do Diniz, que está acompanhando, que está fazendo os treinamentos, que está o tempo todo ali com ele, que colocou essa entrevista e os detalhes dessa entrevista, passa para a gente que não acompanha o treinamento que o Diniz gosta do que ele apresenta. Você vê possibilidade do Lucas ainda se manter no Cruzeiro para a próxima temporada? Esse jogo deu um alento para um jogador que é tão respeitado pela torcida por tudo que ele já representou na história do clube? Então, eu acho o Diniz um pouquinho ensaboado nas respostas às vezes, sabe? Assim, bastante ensaboado, né? Porque ele fala que gosta do Lucas Silva, elogia, rasga elogio, só que esse só foi o primeiro jogo do Lucas Silva como titular com ele, com o time principal, né? Porque ele jogou contra o Atlético Paranaense, mas aquele time todo reserva. E antes disso, ele tinha entrado 1 minuto aí em outro jogo. Então, assim, ele não vinha tendo chance com o Diniz, né? Então, assim, é um pouco, de certa forma, incoerente, assim, falar que gosta tanto do jogador, sendo que ele não vinha jogando. Mas, quando ele jogou, né, tanto contra o Flamengo, que ele entrou no finalzinho ali, e agora, ele foi bem. Acho muito interessante um ponto que o Diniz trouxe, que não é o Lucas Silva ou a saída do Wallace que resolve se o time joga bem ou mal. Acho que seria muito fácil, né? Seria colocar o Lucas Silva ou tirar o Wallace e ia resolver os problemas. É todo um conjunto de fatores. Mas eu senti que o Lucas Silva realmente encaixou melhor nessa proposta do Cruzeiro. Porque quando o Cruzeiro estava jogando com o Wallace, eu sentia que era muito assim. O Wallace roubava umas bolas, ele rouba a bola, aí só que ele não consegue manter tanto essa posse, às vezes erra uns passes e não dá tanta dinâmica. E os outros jogadores do Cruzeiro, Matheus Pereira, Matheus Henrique, são jogadores também com um viés ofensivo grande, né? Então eles pegam a bola, querem partir. E aí eu tava sentindo muito um ping-pong nos jogos do Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro ia, aí atacava, o adversário atacava e ficava esse ping-pong. Com o Lucas Silva, eu senti que o Cruzeiro conseguiu dar uma segurada, sabe? A bola veio, ele para, respira, toca, faz um bom passe, abre o jogo. Então eu achei que estava faltando essa cadência no time do Cruzeiro. Então realmente achei interessante e é uma nova característica, né? Sobre o ano que vem, assim, tem que ver vários fatores, porque eu acredito que ele não vai ser titular. Então, ele vai querer ficar também no time que ele não vai jogar? Ele ama tanto o Cruzeiro a ponto de querer continuar no time e seguir parte desse processo, que pode acontecer. Ou não, ou ele vai querer jogar, vai querer participar mais, né? Eu acho que se ele estiver disposto a ficar e talvez não jogar tanto, é bom ter ele no time, porque é um cara que é histórico no clube, cria da toca, ele ama muito o Cruzeiro, ele tem um sentimento muito forte pelo Cruzeiro, é notório quando ele fala do Cruzeiro, o olho dele até brilha, assim, falando do Cruzeiro. Então eu acho que seria interessante, mas tem que ver se ele vai aceitar eventualmente ser um reserva. E é uma liderança muito positiva, é um profissional que eu posso falar, porque além de ser muito identificado com o Cruzeiro, eu tive a oportunidade de visitá-lo lá em Marseille. Ele tinha sido vendido para o Real Madrid e eu tive visitando alguns centros de treinamento, tive no Paris Saint-Germain com o Maxwell, tive com o Gemerson na época do Mônaco e tive visitando o Lucas Silva lá no Marseille, né, no Olympique de Marseille, que apesar de não ter investimento, né, potencial financeiro que tem o Paris Saint-Germain, o Olympique de Marseille, sem dúvida alguma, é o time de torcida mais parecida com as nossas torcidas brasileiras. Campeão da Europa. Esfrega isso na cara do PSG. Exatamente. Né? É o único lá da França, Estive, inclusive, no Velodrome, que é um estádio emblemático para acompanhar um jogo do Marseille pela Copa UEFA, né? Então, eu tive lá com o Lucas Silva e posso afiançar aqui o profissionalismo, a seriedade,
a ligação e a identificação com o Cruzeiro. Então, eu acho que isso também tem que ser sempre levado em consideração. Ele tem uma história muito importante dentro do clube e tem um potencial, que todos sabemos, um talento também muito grande. O contrato dele termina ao fim do ano. Não, vai renovar. Então, tem peraí. obrigação de renovar. Então, peraí. Termina no final do ano, é isso? Isso, termina agora em 2024. Termina 24. Mas tem obrigação de renovar por mais um ano, até dezembro de 2025, por causa de meta. Ele tinha que completar, acho que 30 jogos. Salvo engano, 30 jogos. Entendi. Então vai ser renovado. Por tudo isso que já foi dito aqui, aí eu pergunto para vocês. Ele é um cara que pode ser útil dentro do grupo? É um cara que pode ser diferente? Ter ele nessa nova etapa que o Cruzeiro vai buscar? Você já falou ontem que o Cruzeiro vai contratar para todas as posições. Já tem o Christian, que foi contratado, que é volante. Como vocês estão vendo isso? Você sabe que... Desculpa, Valorzinho. Não, fica à vontade. Tomar a frente. Não. Fui por ordem alfabética. Você sabe que a situação do Lucas Silva é engraçada, que é aquele caso do tira casaco, põe casaco. Põe casaco. Toda vez eu olho pro Lucas Silva e falo assim, não dá mais agora. Aí ele vai e faz o jogo que ele fez sábado. Aí você pode dar. Eu coloco casaco de novo. Porque depois do jogo de sábado, a minha dupla vira Romero e Lucas Silva. Cara, o Wallace é o cara que eu mais gosto. Eu falei aqui nesse programa que quando o Wallace chegasse, o Romero tinha que sentar. E o Mateuzinho um pouco à frente, é isso? Isso. O Matheus Henrique, cara. É incontestável. É o De Bruyne das Américas. Isso. Tá jogando bola pra cacete. Demais, joga muito. Mas o Lucas Silva é um cara que, quando ele entrou no jogo de sábado, eu olhei e falei, cara, não gostei. Pra mim não tá bom, eu não queria o Lucas Silva, acho que não dá. E aí, quando entra o Lucas Silva, eu tava trabalhando no jogo, eu tava no Mineirão. Eu começo a assistir ao jogo, eu falei, cara, o meu meio-campo hoje seria Romero e Lucas Silva, porque o Wallace, quando ele chegou, eu falei, ele vai ser titular no lugar do Romero, não tem discussão, ele é craque, joga pra cacete. Eu lembro dele no Grêmio, eu vi em alguns jogos na Udinese, poucos, não vi muitos, mas eu vi em alguns jogos na Udinese, vi na seleção olímpica, campeão olímpico, Wallace. Então eu parei e falei, cara, não, o Romero vai sentar. Só que por tudo que a gente viu, desde a chegada dele até agora, o campo mostrou, né, o Romero tem que ser titular. E o Wallace tem que sentar. E aí, eu, Thiago, entraria com o Romero e com o Lucas Silva. Hoje, a minha dupla de volantes é essa. Cara, o recorte mais recente é do Lucas Silva comendo a bola. Ah, mas é o Criciúma, Thiago. Dane-se. Os caras não estavam comendo a bola contra ninguém. Ninguém. E no jogo contra o Criciúma foram bem. Então, eu não posso ser contrário ao que o campo nos mostra, ao que a bola entrega pra gente. Ela nos entrega que hoje a dupla de volantes titular tem que ser Romero e Lucas Silva. Por favor, pessoal, salva esse recorte do Thiago aí, hein? O campo prova, o campo mostra. Campo prova. Ei, Valor, a gente já brigou com esse menino por causa de campo prova, hein? Nossa senhora. Essa a do Wallace mesmo. Eu quase que eu te abracei, Quantas vezes eu falei? a frase, eu quase que eu te abracei. Quantas vezes eu falei que o Wallace tinha que ser reserva, tinha que ser titular no lugar do Romero? Várias. Então, desde o momento que o nome dele foi anunciado. Anunciado não. Especulou, já falei, tira o Romero. Tira o Romero e bota o Wallace. Assim, só que eu não tenho problema em falar que eu tô errado. Eu acho que o Lucas Silva fez um bom jogo. Eu não acho que ele fez esse jogo. Eu respeito quem acha que ele fez um jogo extraordinário no sábado. Acho que ele fez um bom jogo, até mudando um pouco a característica do que ele gosta muitas vezes, de conduzir muito a bola. Ele tentou realmente passar a bola de primeira, ou então domina e passa. E tem um fator que eu acho que é o fator, assim, o Diniz falou que, de fato, não podemos dizer da boa atuação do Cruzeiro colocar somente em uma conta. Mas, para mim, eu tenho o direito de fazer essa análise, tem uma conta que é gigantesca para o fato do Cruzeiro ter atuado bem diante do Criciúma. O Lucas Romero é o jogador do meio-campo que mais entende, neste começo de trabalho do Diniz, o que o Diniz pretende com relação à dinâmica do jogo. Até mais do que o Matheus Pereira e o Matheus Henrique, Valu, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. E o Lucas Romero, hoje, o Wallace, hoje, repito, não quer dizer que a contratação deu errado do Wallace, o Wallace não sabe jogar futebol, não é isso. Neste momento da temporada, o Wallace não consegue fazer, na minha opinião, o que o Romero faz na construção do jogo, na participação do jogo quando o Cruzeiro está posicionado no campo de ataque, e isso acabou fazendo com que o Lucas Silva se sentisse à vontade e o Matheus Henrique trocasse muito de posição com o Matheus Pereira. Inclusive,
os melhores momentos do Cruzeiro nessa temporada, treinado pelo Fernando Seabra, tinha uma formatação de meio campo muito parecida com essa atual. Então acho que hoje o Romero é indispensável jogando de primeiro volante, como jogou no sábado. Mike, você queria falar? Rapidinho, só porque você falou do Romero, desse entendimento dele, né, Valu? E ele falou no pós-jogo ali contra o Criciúma que ele saiu de campo com vontade de chorar, se sentindo emocionado. Porque ele estava sentindo tanto essa questão do Cruzeiro não conseguir vencer. E ele falou que o desejo do elenco é de respaldar o Diniz em campo. Para acabar com essas críticas, essas coisas de que tá rachado, né? E aí ele falou que ficou emocionado com isso, teve esse sentimento. Que legal. Né? Bem legal mesmo, né? Mostra também a entrega do jogador e da vontade de fazer dar certo. Aqui, só uma notícia aqui pro pessoal sobre o Rafa Silva, o relatório feito para a CBF pela empresa Sport Radar, parceria da FIFA, consta que não houve indício de manipulação na polêmica expulsão do Rafa Silva contra o Atlético Paranaense. A empresa monitora volumes de apostas esportivas para verificar se há algum movimento anormal em quantidade de apostas. Então, no caso da expulsão em tempo recorde do Rafa Silva no jogo contra o Atlético Paranaense, foi somente burrada. Eu posso falar burrada? Pode. Burrada. Infantilidade. O mais leve que você Cabacice. falou foi esse, né? Burrada. Burrada. Então, beleza. Então é isso, pessoal. Então, foi só Cabacice é bom demais. excesso de... Infantilidade. Excesso de quê? Infantilidade? Ausência de Sabe neurônios. a bobagem que eu ia falar? Eu ia falar... Faltaram o tique e o teco funcionar. Eu ia falar excesso de vontade. Eu tô batendo na minha boca, tá, torcedor? Desinteligência. Mas são só 3 vezes, mano. Desinteligência, merecia mais, né? O